Oi, pessoal do sétimo ano A, estou de volta para dar continuidade ao nosso capítulo, que era da apostila 2, o capítulo 18, multiplicação e potenciação de frações, da página 408 a 416. 3. Observe o total de elementos do todo referência dos dois itens que você respondeu anteriormente. Que relação existem entre o total de elemento e os denominadores das frações? Espero que vocês tenham percebido que o total de elementos do todo referência é o produto dos denominadores das duas frações. Nos exemplos dados, é o menor múltiplo comum dos denominadores. Porém, qualquer valor múltiplo dos denominadores também vai servir. Qual é a relação entre os denominadores e o total de colunas e linhas do todo referência no item 1 e 2? Essa questão aqui, ela está chamando a atenção de vocês para a escolha do todo referência. Ou seja, o número de colunas e de linha ser iguais aos denominadores das duas frações facilita a representação delas. 4. Agora escolha você um todo referência para representar o cálculo das multiplicações a seguir e determinar o resultado da operação indicada. Use a malha para a representação. 3/4 vezes 1/3. Aqui eu tenho o denominador 4 e 3. No total, eu sei que vai dar 12. Eu procurei trabalhar, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2, 3 colunas. 3/4 vai representar a mesma coisa que o quê? Que de um total de 12, eu estou usando somente quem? Aqui, 3/4. Depois, a representação de 1/3, 1/3 de quem? Desse aqui. Vai ficar essa parte mais escura aqui. 1/3 de 1, 2, 3, 4, certo? Tá aqui. Tá bem? Então, tanto vai dar 3 de 12avos ou 1/4. Na B. 2/3 vezes 1/5. Vamos lá. Aqui eu tenho 3 e 5. Eu resolvi trabalhar esse 3 como coluna e esse 5 como linha, correto? Que daria o quê? 12/15, que é o meu todo referência. 15 dividido por 5 vai dar o quê? 3. 3 vezes 1, 3. Então, quer dizer o quê? Que eu estou trabalhando com isso aqui. Então, 2/3 aqui está sendo representado aqui. Desse 2/3 que eu representei aqui, eu vou representar quem? 1/5, que está aqui na representação, tá bem? Então, vamos lá. 2/3. Vamos voltar. Acho que ficou meio confuso para vocês. Até aqui, certo? 1, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. 3/4. O 4 aqui não representou a linha dessas 4 aqui, eu só estou usando o que, 1, 2, 3. Eu estou usando as 3. Que nem aqui, 2/3, certo? 3 o quê? Colunas. Dessas 3 colunas, eu usei somente quantas? 2. Aqui, 1/5, certo? 1/5 de 5 linhas, eu usaria somente quantas? 1. Vamos lá. Como você calcularia a multiplicação? 3/5 vezes 7/8, sem utilizar o todo referência. Eu já falei isso muito para vocês. Nós vamos fazer numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 8, 40. E eu coloquei aqui, que tenham percebido que basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si.
Então, na multiplicação de duas frações, não esqueça numerador com numerador e denominador com denominador, que você acha o resultado. Explique como se deve proceder para multiplicar frações. Acabamos de falar. Multiplica-se os numeradores entre si e os denominadores entre si. Como você faria para resolver a potenciação 2/3 elevado a 2? Bom, 2/3 elevado a 2, eu estou fazendo ele vezes ele. Então, 2/3 vezes 2/3. E aí eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4/9. Ou a gente poderia fazer isso aqui, ó. Pegar esse expoente, jogar para esse 2, pegar esse expoente e jogar para esse 3. Ficaria 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que vai dar 4. 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, você tanto pode fazer dessa forma, como você pode fazer desta maneira aqui, ó. Percebam que ao efetuar uma potenciação de frações, o numerador e o denominador da fração são elevados ao mesmo expoente. Ou ainda, entendam que a potenciação como multiplicação de fatores iguais. Potenciação com multiplicação de fatores iguais é essa aqui. E o expoente tanto vai servir para o numerador e para o denominador, é essa aqui, tá? Tanto faz fazer dessa forma como dessa forma, que vocês viram que a gente chega no mesmo resultado. Algumas sínteses do módulo. Após ter vivenciado alguns modos de resolver multiplicações de frações, você deve ter chegado a algumas conclusões. Para multiplicar frações, basta multiplicar os numeradores entre si e os denominadores entre si. Exemplo, 2 vezes 3 e 5 vezes 7. 2 vezes 3, 6, 5 vezes 7, 35. Pode-se dizer que ao multiplicar uma fração própria, menor que a unidade, por outra, encontramos uma parte dessa fração. Neste caso, o produto é um número menor do que os dois fatores. Por exemplo, no exemplo anterior, a fração 6/35 é menor que 2/5 e do que 3/7. No entanto, se uma das frações for maior que a unidade, que a fração imprópria, o produto será maior do que o outro fator. Por exemplo, 2/3 vezes 3/5. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10. Observe que 9/10 é maior que 3/5. De olho nas frações próprias e impróprias. No 6º ano, você estudou como classificar as frações em próprias e impróprias. Vamos recordar. As frações próprias são aquelas menores do que uma unidade. Então, vai ser sempre menor que 1. 2/5, se eu fizer 2 dividido por 5, vai dar menor do que 1. 3/7, se eu fizer 3 dividido por 7, vai dar menor do que 1. 9/10, se eu fizer 9 dividido por 7, vai dar menor do que 1. As frações impróprias são aquelas iguais ou maiores que uma unidade. Se a gente fizer 3 dividido por 2, vai dar maior que 1. 5 dividido por 3 vai dar maior do que 1. 12 dividido por 5 vai dar maior do que 1. Se em uma fração imprópria o numerador for múltiplo do denominador, então a fração é chamada aparente. Exemplo, 4/2. Tá? Se eu fizer 2 vezes 2, vai dar 4. 3 por 3, 10 por 2. 4/2 vai dar 2. 3/3 vai dar 1. 10 dividido por 2 vai dar 5. Lembre-se ainda de que toda fração imprópria pode ser escrita como um número misto.
3 meios é a mesma coisa que 1 mais 1 meio, pois 3 meios é igual a 1 meio mais 1 meio mais 1 meio, que vai dar o quê? 2 sobre 2 mais 1 meio. 2 dividido por 2 dá 1, 1 de 1 meio. 1 inteiro e 1 meio. Se um dos fatores for um número inteiro, isso indica que o fator fracionário será repetido. Este número inteiro de vezes em uma adição de parcelas iguais. Exemplo, 2 vezes 3 quintos. Eu vou fazer 3 quintos mais 3 quintos, que vai dar 6 quintos. No entanto, se quisermos usar a regra para a multiplicação de frações, ela continuará valendo. Colocamos o denominador 1 nesse fator inteiro e multiplicamos as frações. Exemplo, 2 vezes 3 quintos. Eu vou imaginar 1 aqui embaixo, aí vai ficar 2 vezes 3, 6, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 1 quarto. Vou imaginar 1 aqui embaixo, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 4, 4. Podemos simplificar as frações quantas vezes forem necessárias, antes de multiplicá-las. Mas lembre-se, só é possível multiplicar numeradores com denominadores. Exemplos, 1 quarto vezes 1 nono. Se eu pegar aqui, ó, 4, certo? Desculpa, aqui eu tenho 3 quartos e 2 nonos. Esse 4 dá para dividir por 2 e esse 2 dá para dividir por 2. Aqui ficou 1, aqui ficou 2. 3 dá para dividir por 3, que dá 1, e 9 dividido por 3, que vai dar 1. Vai ficar 1 meio vezes 1 terço, numerador com numerador, denominador com denominador, que vai dar 1 sexto. Neste caso, dividimos 3 e 9 por 3 e 2 e 4 por 2. No caso da potenciação de frações, é possível transformá-la em uma multiplicação e a regra continuará valendo. Exemplo, 3 quartos elevado a 2. É 3 quartos vezes 3 quartos. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. O elemento neutro e o elemento inverso. Você já deve ter observado que, em uma multiplicação com 2 fatores, se um deles é o número 1, o produto é sempre o outro fator. Por exemplo, 1 vezes 5, 5. 0,7 vezes 1, 0,7. Por essa característica, o número 1 é denominado elemento neutro da multiplicação. De olho no elemento neutro. O elemento neutro só existe para operações que permitem a aplicação da propriedade comutativa. O número deve... Exercício 1. Que número deve ser multiplicado por 4 quintos para que o resultado seja igual ao elemento neutro da multiplicação? Ou seja, 1. Eu fiz 4 quintos vezes e o inverso, 5 quartos. Porque, ó, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 20 vai dar o quê? 1. Efetue as multiplicações. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2, 10. 10 sobre 10, 1. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 7, 7. Ou 7 vezes 1, 7. E 1 vezes 7, 7. 7 dividido por 7, 1. Observe que os fatores e os produtos obtidos no item anterior. O que se pode concluir quanto aos produtos obtidos? Todos são iguais a 1. O que se pode dizer sobre os fatores dessa multiplicação? Que vocês tenham percebido que a fração é a inversa da outra.
Evidentemente, eles poderão utilizar a própria linguagem para explicar essa resposta, pois o termo inverso é apresentado após esse item. Então, aqui vocês poderiam dizer que a multiplicação é de uma fração pela outra ao contrário, por exemplo, tá? Não tinha que usar essa palavra inversa, porque vocês ainda não aprenderam. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o capítulo. Estou deixando as páginas da 408 a 416 para vocês realizarem alguns exercícios. Qualquer dúvida, me encaminhem um e-mail, assunto 7º ano matemática, professora Regina. Não se esqueça que esse é o nosso canal para que a gente consiga esclarecer as dúvidas de vocês. Então, se tiver dúvida, encaminhem o e-mail, porque no e-mail eu consigo anexar algum link, algum anexo, explicando detalhadamente qual é a sua dúvida, tá bem? E obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!